sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Nossas entrevistadas são Karen Koshima, coordenadora psicossocial do SEDECA, e a socióloga Marlene Vaz. E a gente deixou, né, no ar a discussão a respeito do que as pessoas devem fazer. Tem uma pessoa aqui que pede para não ser identificada, que diz que já vê todos os dias uma menina de 12 anos bebendo com 2 homens em Cajazeira, já ligou para o conselho tutelar de lá e, segundo ela, o conselho disse que não é com eles, não tem o que fazer. Quer dizer, como é que as pessoas podem ajudar nesse combate a esse crime vergonhoso, absurdo? Bom, essa telespectadora, ela fala que ela viu, mas também tem as que ficam invisíveis, porque agora nós temos um outro sistema. Os cafetões estão entregando às meninas um celular. Então não fica visível, elas ficam escondidas e o cafetão marca o encontro com o cliente através do celular. Mas no caso que ela vê, deve procurar o Conselho Tutelar. Se ele não resolve, procure o Ministério Público. Se o Ministério Público não resolver, que eu acho difícil, procurar a delegacia especializada ou qualquer delegacia próxima de sua residência, né? Não precisa se identificar. Agora, não vale a pena fazer a denúncia. É preciso acompanhar. Como ela diz aí, que ela não viu o resultado, mas ela deve acompanhar, ela precisa cobrar dos poderes públicos o encaminhamento do problema. Eu costumo dizer, Patrícia, que o maior milagre de Cristo não foi a multiplicação de pães e de peixe, mas a transformação da água em vinho para que a festa nunca se acabe. A vida tem que ser uma festa. Então, o que acontece? Eu acredito que os direitos integrados, o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente é o vinho. É o símbolo, é o vinho que vai levar essas crianças a entrarem na festa da vida. Mas a gente sabe que é muito complicado para a pessoa, né? Ela vai e liga para um órgão, ela toma uma iniciativa, aí começa a empurrar para o outro. Se você já vai... Para resolver um problema, isso já irrita, imagina para você tentar resolver um problema que teoricamente não é seu. É complicado, né, Karen? Mas essa questão da exploração, a gente tem que... Assim, porque o abuso, querendo ou não, as pessoas se sensibilizam mais com as situações de abuso. Porque pensam na filha, pensam no filho, isso acaba tocando, as próprias autoridades dão andamento jurídico a essa situação. Quando entra na questão da exploração sexual, o que é que tem por detrás disso? As pessoas acham que ainda não entenderam que é um crime, ainda não entenderam qual é a violação do direito daquela criança e daquele adolescente que está. Isso aí a gente tem... Os próprios policiais, muitas vezes, não conseguem enxergar aquela menina enquanto vítima de crime. Inclusive, diz que ela está ali porque ela gosta. Né? A gente escuta isso dos atores do sistema de garantias. Eles não se dão conta de que, ainda que uma criança se insinue, uma menina se insinue, a responsabilidade é do adulto, dizer não, claro. Porque ele que tem que estabelecer o limite entre o seu corpo e o corpo de uma criança e de um adolescente. Nada vai acontecer. Agora, o que ela tem é insistir. Procura a mídia, como fez agora. Isso. Denuncie que o Conselho Tutelar não está atendendo. É preciso botar a boca no mundo. Vai e reclama. Agora, não apenas a questão policialesca de prender o culpado, o explorador, o cliente, mas é preciso dar habitação, alimentação, escola, formação profissionalizante, apoio psicoterapêutico. Tem que dar esse sistema de garantia de direitos. Eu queria entrar, inclusive, a gente teve um caso recente da nadadora Joana Maranhão, que tomou coragem, mas depois de muitos anos, 11 anos, ela tomou coragem das consequências que o abuso, que essa exploração provocam na criança e no adolescente, e o trabalho que vocês fazem lá no SEDECA para realmente tentar recuperar, dar de novo a vida a essas pessoas vítimas, né, Marlene? Veja só, qual é, Karen? Patrícia, a sexualidade de qualquer pessoa, ela tem fases, assim como a natureza. Tudo é muito sábio. A gente não tem raiz, caule, folha, flor e fruta. A gente estuda isso desde de ciências. A nossa sexualidade, ela deveria obedecer essa mesma fase de desenvolvimento. O que é que um abuso sexual faz? Ele interrompe a possibilidade que uma criança e um adolescente tem de deixar brotar naturalmente essa sua sexualidade. É como se a gente fizer uma comparação, como se a gente arrancasse um fruto de uma árvore antes desse fruto estar maduro. Obviamente, esse fruto vai estar ruim, vai estar azedo, você vai para o lixo. Então, é um paralelo muito grande em relação ao abuso sexual. Um abuso sexual, você interrompe uma fase importante, um aspecto importante da personalidade de uma criança, e aí você vai ter N consequências. Consequências, muitas vezes, no aprendizado, nas relações, nos estabelecimentos de vínculos com as pessoas, porque essa criança, ela passa a ficar
ficar desconfiada, claro. né? Com medo das pessoas, a questão da cognição, a sua própria sexualidade quando adulta pode vir a ficar, essa nadadora, ela diz ela isso falou que ela teve claramente com claro. a questão de namorados e de tudo isso. Então, assim, são consequências gravíssimas que se não forem rapidamente solucionadas, e como é que a gente soluciona isso? Pois é, como é o trabalho do SEDECA? Pois é, a gente precisa dar voz a essa criança, esse adolescente. Ele precisa externar o que passou, o que aconteceu. Esse é o primeiro passo. Quer dizer, você poder ter uma escuta qualificada e a possibilidade dessa criança e do adolescente falar e ser acreditada. Porque não adianta falar e você ter, né, preconceitos ou não acreditar. Então, falar e ser acreditada já é o primeiro pontapé inicial. A partir daí, vai ter todo um trabalho de elaboração, um envolvimento da família nesse trabalho psicossocial que é essencial, porque não atinge só uma criança. Um abuso sexual, ele vai para toda a esfera mundo, claro. da família. Então, o trabalho com a família e, em paralelo a isso, o trabalho jurídico. Então, a articulação do psicossocial e do trabalho jurídico é determinante no sucesso desses casos, né? A psicóloga vai para audiências, dá o apoio psicossocial naquele momento, fortalece essa família para que essa família consiga dar o melhor encaminhamento jurídico para a situação, que não necessariamente, como a Marlene traz, é a prisão. Marlene está corretíssima, mas a criança sentir que a lei operou e que ela teve a quem recorrer à sociedade. Para não acontecer, por exemplo, a Silvia Gentil faz uma observação, né? O que é feito com essas meninas que são pegas, enfim, estão sendo prostituídas, né? E depois fazem um trabalho que talvez não seja bem feito e elas voltam para a rua pela questão social que você falou, né, Marlene? Claro. Quer dizer, tem que ser um negócio realmente definitivo. É preciso haver, eu creio que através dos CREAS, hoje o que funciona, o Centro de Referência de Atendimento, foi mostrado na reportagem, podem fazer um trabalho mais ampliado, mas eles sozinhos não conseguem. Tem que ter uma rede. Os vários segmentos vão ter que dar esse suporte, porque não adianta. Se você pega uma menina explorada sexualmente, pobre, com fome, prende o culpado, e você vai fazer com ela o quê? Né? Ela vai voltar depois. Eu já tive caso de levar a menina para casa e quando eu voltei, depois com a polícia para prender o cafetão, que voltei lá, eu vi o celular e a sandália da menina. E eu falei, cadê a menina? Aí o porteiro falou, ela já voltou, já está aqui de novo. Voltou porque não tinha o que comer na casa, né, com fome. Agora, eu acho, quando se falou da nadadora, é interessante porque geralmente o abuso sexual, quando é denunciado, quando consegue, depois de um período enorme, que ela teve uma terapia para poder externar, se fala muito das meninas. Mas há muitos casos de meninos, claro, inclusive os meninos das escolinhas de futebol, né? É incrível, porque eu penso o seguinte, a sexualidade das meninas faz muito barulho, dos meninos é muito silenciosa, né? E existe um preconceito ainda maior, se para a menina já é difícil assumir. Imagina para o menino que você envolve a questão, às vezes, da homossexualidade. Claro, ele já está etiquetado para o resto da vida, né? Na comunidade, para todo mundo, né? É verdade. Como um garoto que não é mais homem. Eu peguei um caso, não dá tempo não, né? Um caso de atendimento rapidinho, de um garoto exatamente isso, que o maior sofrimento dele relatado em psicoterapia não era o abuso sexual em si, claro que isso trazia sofrimento, mas era a postura da comunidade diante daquilo. Então, quando ele ia para a escola ou voltava, as pessoas chamavam ele de né, homossexual, de coisas assim, e diziam assim, errado é quem deu, não quem comeu. É um absurdo, mas a gente vai continuar discutindo esse tipo de coisa para terminar com essa situação. Muito obrigada pela participação das duas aqui no Bahia Meio-Dia. Diz que 100, né? O 100 que é o 100. Tá quem? Olha, um aposentado morreu com um